Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala com muito prazer, Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o Vascão da Gama e é muito bom a gente poder conversar com os vascaínos e hoje a gente sentir essa alegria, a satisfação dos vascaínos, sentir essa emoção de ver o time jogar bem. Quanto tempo, né, fazia que a gente não viu o Vasco jogar dessa forma? E o que é melhor, em sequência, na sequência, o Vasco vencer vários jogos consecutivos. Então, isso está mexendo muito com a autoestima dos vascaínos. Não que isso tenha feito com que os vascaínos tenham esse sentido, não tenham sentido orgulho do Vasco da Gama, porque uma coisa é o clube e a outra coisa é o time. Então, com relação ao clube Vasco da Gama, sempre os vascaínos sentiram e sempre vão sentir orgulho desse clube gigantesco. Agora, é lógico que com relação ao futebol, ao time, nós também estávamos precisando. E então, vendo o jogo do Vasco contra o Bragantino, toda esta mobilidade, jogadas, toques rápidos, saídas de bola, ver o Vasco leve, solto, cadenciando as jogadas, isso, sabe, é algo assim, você sente até prazer em ver o futebol do Vasco, você buscar informações sobre o Vasco da Gama, porque o Vasco é um dos maiores clubes do mundo e tem uma das maiores e melhores torcidas do mundo, uma torcida muito apaixonada mesmo, que não só canta, mas também como encanta até os rivais. Muitos que eu converso de outros clubes até falam sobre que o Vasco ainda está de pé por causa da sua torcida. E hoje também parte da mídia, hoje ela já reconhece muito a torcida do Vasco. Então, eu acho que tudo isso, né, casa muito bem, porque além de você ter uma torcida que é um forte patrimônio, você também precisa de um clube. Embora tenham tentado destruir esse clube. E embora ainda tenham aqueles que também ainda querem ver o mal do clube. É triste quando a gente percebe que tem pessoas que, ao invés de fazerem oposição ao candidato, fazem oposição ao clube. E sempre com alguma justificativa, né? Eu acho, assim como estão fazendo com o Brasil hoje, né? Armam ciladas para o Brasil, arrumam tarifaços, e aqueles que produzem ou produziram essas campanhas contra o Brasil ainda tentam se justificar. Então isso mostra o grau, né, da canalice quando ela é assim muito, ela está emaranhada no coração da pessoa, mas a pessoa não sente, né? Ela está prejudicando, ela sabe que ela está prejudicando uma nação, está prejudicando um clube, mas mesmo assim ela tenta se justificar. É o verdadeiro mata-rindo, né? É o mata-rindo. Então, quer dizer, então também estão tentando fazer isso com o Vasco. Mesmo o Vasco, com essa bela performance, ainda estão tentando achar defeitos para poderem prejudicar o andamento do clube, mas não vão. Não vão. Né? Hoje, e o que é melhor ainda, nós vamos terminar essa temporada de 2025 com perspectivas para 2026. Isso é muito bom. Nós sabemos que há perspectiva para o ano que vem. Nike, também Crefisa, acredito que sim. E se não for Crefisa, tem outros tantos para poderem chegar e se unirem ao Vasco da Gama. Até porque o trabalho que está sendo feito pelo presidente Pedrinho é um trabalho de reestruturação do clube. Isso faz com que o clube tenha confiança junto ao mercado. Confiança. As pessoas, o mercado olha para o Vasco da Gama hoje e já sabe que pode até investir no clube, porque o Vasco está buscando seriedade, tem um presidente sério, honesto, um cara lutador. Então,
Isso melhora até a imagem do clube. Então, os que estão tentando fazer oposição, querendo que o Vasco continue naquela rabeira, segunda divisão, lutando para não cair, se Deus quiser, isso não vai mais acontecer, porque temos perspectiva. Eu sempre tenho conversado muito com um amigo, que é o Felipe, ele que mora lá no Salgueiro, eu vou até depois botar uns áudios dele aqui. E essa fala também é dele, ele falou, olha, Valdeir, a gente hoje tem perspectiva, e é verdade, nós temos perspectiva de um Vasco muito melhor, até de um Vasco muito competitivo na final, na semifinal da Copa do Brasil, com o Vasco podendo chegar à final da Copa do Brasil e ainda ser campeão, porque nós temos um técnico que tem espírito de vencedor. E esse time que está aí agora também já está com espírito de vencedor. Hoje o Vasco já consegue entender um pouco o dinizismo, a saída de bola, sair tocando. Melhorou muito a parte física do Vasco. O Vasco que era um morto, né? O Vasco fazia o primeiro tempo, correria muito grande, depois do segundo tempo o Vasco morria. Agora a gente já percebe que os jogadores, eles estão ali até o final do segundo tempo, eles estão ali firmes. Legal a gente ver também a entrada do Verratti. Hoje ele está no banco para o Ryan, e a entrada dele com aquele entusiasmo, 2 gols, e também quando ele está no banco ele vibra, né, quando o Vasco faz gols. Também há muita disposição dos jogadores que estão chegando, destacando a dupla de zaga, né, o Cueva e também o Robert Renan, como se os dois já tivessem jogado há muito tempo, parece que eles são oriundos da base do Vasco, se entendem muito bem e estão dando firmeza ali à zaga do Vasco, fazendo uma excelente saída de bola. Até o Léo Jardim está conseguindo sair um pouco melhor com uma bola. E quando a gente vê aquelas jogadas que foram feitas tanto no segundo gol do Vasco e também no terceiro, então você fala, caramba, aquele toque de bola, Vasco envolvente, Vasco dinâmico, para cima, toque de bola, Márcio França, chute, goleiro rebatendo, a bola chegando até o Verratti. Então, e também depois do Andres, né? Do Andrei, que chegou lá, deu aquela arrancada sensacional pela lateral esquerda. Aí fez aquele cruzamento, gol do GB, que também veio da base. Então você fala assim, cara, o Vasco hoje está acreditando. Aquela arrancada foi sensacional. Do Andrei, ele indo pela lateral esquerda, tomando bico, né, o jogador tentando desestabilizá-lo, e ele tá indo, foi embora. Então isso mostra aí como que o Vasco realmente ele quer a vitória, como o Vasco tem buscado a vitória, e o Vasco vai buscar muito mais aí nesse Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, e também, né, a gente observar que o Vasco não tem mais aquela postura de perder a bola e ficar, né, parado. Não, hoje o Vasco corre também, entendeu? Então, quer dizer, vale ressaltar esse trabalho que o Diniz fez no Vasco, e a gente, né, se Deus quiser, vai contar com o Diniz pro ano que vem, com essa mesma personalidade. Trabalho sendo muito bem feito, porque ele pegou o time, e eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai querer muito que o Vasco vença essa Copa do Brasil, porque ele pegou o Vasco numa situação muito difícil, próximo à zona do rebaixamento, desacreditado, e está levando o Vasco a uma semifinal de uma Copa do Brasil, e o Vasco hoje está em 8º, e vai subir muito mais na tabela no Campeonato Brasileiro, e o Vasco sendo muito elogiado por toda a imprensa. Então, quer dizer, isso é muito legal. Então, tenho certeza que os vascaínos estão confiantes, estão rindo à toa, despreocupados. Esse ano a gente não precisa ficar fazendo conta até o último jogo, nem sofrer, né, com relação ao último jogo, como foi nesses últimos anos, nada, porque já estamos tranquilos, 42 pontos, o Vasco pode chegar a 45, e o Vasco agora nem pensa mais em zona de rebaixamento, o Vasco pensa na parte de cima da tabela, e tem um porém, já está na sequência ali próximo ao Botafogo e ao Fluminense, né? Então, tá ali, o Botafogo está em 6º, o Fluminense está em 7º, o Vasco está em 8º, 46, 44, 42 pontos. Então, para a gente ver como que foi feita, né, essa evolução do Vasco da Gama, como que o Vasco cresceu muito nesse segundo turno. Então, é a melhor campanha, né, dos clubes feita nesse segundo turno é a do Vasco da Gama. Então, vale ressaltar, parabenizar, elogiar, né, todos
elogiar ao presidente, a comissão técnica e também a torcida do Vasco, que essa daí dispensa qualquer tipo de comentários, porque é um patrimônio sem igual que o Vasco da Gama tem. Então, vascaínos, graças a Deus, estamos todos aí contentes. Vascão 3-0 lá no Bragantino, 3-0 e jogando muito bem. Então, uma sequência boa de vitória. Está tudo aquilo dentro daquilo até que nós fazíamos como conta, né? O Vasco precisando vencer esses jogos, e precisava dessa sequência muito boa para ele poder chegar logo na parte de cima da tabela, e assim aconteceu. Agora vamos aí ao próximo jogo. Então, o Vasco, se Deus quiser, também vai vencer. Lógico que a gente sempre tem que estar com os pés no chão, mas é isso daí. Acredito que esse novo posicionamento, essa nova performance e essa nova entrega do Vasco vai fazer com que o Vasco chegue bem longe ainda nesse campeonato brasileiro. Por outro lado, ficamos tristes com o empate do Palmeiras, 0-0 com o Cruzeiro, poderia ter vencido, e aí tem ampliado a vantagem sobre aí o Flamengo, né? Mas infelizmente acabou empatando com o Cruzeiro lá na sua casa, o Palmeiras, deixando de somar mais 2 pontos, né? Porque só tomou 1 ponto, então abriu 1 ponto de vantagem em relação ao Flamengo, mas infelizmente a gente estava torcendo muito para a vitória do Palmeiras, para que ele pudesse aí dar uma boa distanciada. Mas é isso, um forte abraço, eu sou o Valdir Carvalho. Vascaínos, vamos todos comemorar e sentir cada vez mais orgulho de vestir essa camisa, de ser vascaíno. Vasco vencendo essa Copa do Brasil, olha, vai parar o Rio de Janeiro, mas vai ser um carnaval fora de época no Brasil. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.